diante dos acontecimentos dos últimos dias, e hoje também de manhã, recebendo a notícia do falecimento do pai do nosso irmão Luciano Rocha, estávamos orando por ele, pela recuperação dele, mas entendemos que a vontade de Deus não é a nossa vontade. E ela é boa, ela é perfeita, é agradável, ainda que isso contraria um pouco aquilo que esperávamos. No domingo, fomos também tomados por surpresa a informação da partida do nosso querido pastor Aécio, que está com o Senhor, desfrutando da glória do Senhor. Mas, para nós que ficamos, é um choque, é doloroso. Nós estamos vivendo dias difíceis. E esta manhã, logo após ter terminado o meu contato com o nosso irmão Luciano, eu fui para o meu devocional, e nesse momento eu fiquei meditando e pensando a Deus, e pedindo a Deus uma palavra, para poder compartilhar o coração da nossa igreja, dos nossos irmãos. E o texto que me veio à mente foi o texto de Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 33. Esse foi o texto que me veio à mente. A gente já teve a oportunidade de meditar, um texto conhecido, mas foi o texto que me veio à mente. Eu tive a oportunidade de ler o capítulo todo de Lamentação, mais uma vez, e pensar o quanto nós estamos nesses dias difíceis, tempos difíceis, dias sombrios, dias de sofrimento, de angústia, o tempo de incertezas, inseguranças, de perdas significativas. Temos visto informações de pessoas que estão no ciclo da nossa amizade, ou relacional, ou parentesco, partindo. Isso abala o nosso coração, isso afeta o nosso coração de certa maneira. E nós temos, por conta das nossas limitações, por conta das nossas fragilidades, nós temos uma tendência, em tempos como esses, em dias difíceis como esses que nós vivenciamos, nós temos uma tendência de cair em algumas armadilhas, e uma delas é ter a nossa fé esfriada, ou até mesmo perder a nossa esperança. São os riscos que nós corremos. Mas apesar de estarmos vivenciando dias difíceis, dias complicados, o que nos resta, irmãos, é manter a nossa confiança no Senhor. O que nos resta é manter a nossa esperança no Senhor, e entender que o Senhor é a nossa esperança. Podemos até dizer que esses tempos, ou esse tempo que vivemos, desde 2020, é um tempo mais difícil que nós já presenciamos.
Eu, particularmente, nunca vivenciei uma situação tão complicada como esta. Eu acredito que os irmãos que estão em casa podem até concordar comigo. Mas eu tenho uma plena consciência, eu tenho uma plena convicção de que nós não somos os únicos a experimentarmos, como servos de Deus, dias difíceis assim, de perdas, de grandes perdas. Não. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos momentos difíceis que a igreja passou, talvez numa gravidade até maior do que o que nós estamos passando. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos relatos de homens e mulheres de Deus, que também vivenciaram momentos difíceis, e com uma gravidade maior do que essa que nós passamos, do que essa que nós vivenciamos. Talvez situações semelhantes. E o que é, ou aquilo que me chama a atenção, é como esses homens e como essas mulheres de Deus enfrentaram o caos nos seus tempos e nos seus dias. Lamentações é um grande exemplo disso. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Lamentações, no versículo 22 ao 33, nós vemos o desabafo de um homem de Deus, de um profeta, que está exaurido, que está cansado, que está exausto do caos em que sua nação se encontra, da dimensão do sofrimento que a sua nação vivencia. E o que é que esse profeta, ele então diz? O que é que ele externa? Qual é o seu desabafo? Ele diz então o seguinte, a partir do versículo 20, vou ler a partir do versículo 18. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é ter esperança e guardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua juventude, que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que põe a sua boca no chão, talvez ainda haja esperança. Ofereça seu rosto a quem quiser feri-lo, e suporte a desonra, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir, nem entristecer os filhos dos homens. Quando eu me deparo com essa passagem bíblica, eu vejo aqui um homem como eu e como você, sujeito às mesmas limitações, sujeito ao mesmo caos, sujeito ao mesmo sofrimento, um homem que sofreu. E há um momento em que nós encontramos destacado aqui na passagem, no capítulo 3, em que ele diz, e ele fala como se a sua esperança no Senhor tivesse desfalecido. Querido, Jeremias é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus, e ele estava pregando a um povo que não mais o ouvia, um povo que não prestava atenção na sua mensagem. Ele alertava o povo para os perigos,
E o caos que estava por vir, o povo não ouvia a Jeremias. Jeremias então vê se aproximando o caos, a ruína do seu povo, e ele não pode fazer nada a não ser chorar pela calamidade do povo. A sua profecia se cumpre, as coisas acontecem, Jerusalém é cercado, o povo é levado cativo, escravo para a Babilônia. E então nessa situação, que Jeremias ele escreve as lamentações, 5 lamentações que nós temos aqui, e cada capítulo do livro é uma lamentação feita pelo profeta. O capítulo 3 é a lamentação de quando o povo foi conduzido, escravo, para a Babilônia. O relato histórico diz que Jeremias, o homem de Deus, ele simplesmente se assenta e chora, 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 por ver a realidade, o sofrimento e o caos que seu povo enfrentava. Ele lamentou sobre Jerusalém, com esta lamentação aqui. Porém, Jeremias reconhece o juízo de Deus. Em outras palavras, meu irmão, Jeremias, ele reconhece a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Jeremias entendia que Deus estava no controle, que chegou o dia aqui da prestação de contas. Mas Jeremias reconhece que Deus, além de ser um Deus justo, um Deus reto, em todos os seus caminhos, em todos os seus juízos, Deus também é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus compassivo com todos aqueles que nele esperam. O livro de Lamentações levou o povo de Israel a ter esperança em meio ao desespero. Isso me faz entender, irmãos, que em meio ao desespero nós podemos ter esperança. Que em meio ao caos nós podemos ter esperança. Que em meio ao sofrimento nós podemos ter esperança. Que em meio à dor que nos cerca, nós podemos ter esperança. Que em meio à partida repentina daqueles que nós amamos, nós podemos ter esperança. No capítulo 3, quando a gente lê o capítulo todo, nós podemos ver um paralelo com a nossa vida, em algum momento da nossa história, com aquilo que Jeremias, ele vivenciou, ele experimentou. Quando a gente lê o capítulo 3 todo, Jeremias faz uma lamentação e, no seu desabafo, a sensação que o profeta tem é que a sua oração ele não estava sendo atendida por Deus. É como se ele orasse e Deus não ouvisse, nada acontecesse. Quantas vezes eu já vivenciei situações assim, em que eu dirigia minhas orações ao Senhor e a sensação que eu tinha, por conta da minha fragilidade, humanidade, por conta das minhas limitações, aquela sensação de que Deus, Ele não estava me ouvindo. Quantas vezes já orei e pensei que as minhas orações não chegavam até o trono da graça de Deus. Talvez você que nos ouve, você que nos acompanha, talvez tenha experimentado alguma situação em que você
tem orado e a sensação que você teve é que as suas orações não estavam chegando aos céus. Talvez você esteja passando por um momento em que você tem orado e talvez você diga: as minhas orações não são ouvidas, não são atendidas. Irmãos, como é terrível a sensação de imaginar que nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo. No verso 8, Jeremias, ele tem essa sensação, quando nós lemos, ele diz: mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. É como se Deus ele estivesse deleitando, é como se Deus ele estivesse apagando, não ouvindo, tapando os ouvidos. Essa é a sensação do profeta. Mas ele é homem, ele é limitado como eu e você, nós somos. Que sensação terrível, sensação de impotência, de não ver as coisas acontecendo como nós aguardamos. Talvez você diga: pastor, nós temos orado a Deus desde o início dessa pandemia, pedindo a Deus que Ele entrasse com providência. O ano de 2020 se passou, entramos no ano de 2021 e as coisas parecem que vão de mal a pior. Que sensação terrível, às vezes, a gente se deparar com isso, irmãos. Esse é o sentimento do profeta Jeremias. Quando nós vamos para o versículo 12, Jeremias diz: armou um arco, fez-me de alvo da sua flecha. Como se Deus estivesse usando o profeta como um alvo para acertá-lo. Verso 14, ele diz: transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções. O dia todo é como Jeremias está dizendo: olha, até canções foram criadas ao meu respeito, por não obter respostas. Veja o ponto, irmãos, que pode chegar um homem quando esse perde a sua esperança. Olha para o versículo 18. No verso 18 ele diz: digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Talvez eu esteja falando para pessoas essa noite que também tenha dito isso para Deus: as minhas forças se foram. Eu não tenho mais forças para lutar, eu não tenho mais forças para aguentar. E até pensou em desistir. Quantos de nós, ministros do Evangelho, em tempo tão difícil como esse, também nos sentimos assim? Esgotados, exauridos emocionalmente, exauridos fisicamente, mentalmente. Como é terrível você receber uma informação da partida de alguém e você não poder estar com aquelas pessoas que choram, e poder abraçar essas pessoas que choram por conta das restrições que nós estamos submetidos, por conta de um vírus como esse. Como é difícil. Essa foi a sensação que eu senti. E essa manhã veio com muito mais força, por conversar com uma ovelha querida, que chorava a perda de um pai, e não poder estar ali perto para abraçar e acompanhar até o momento mais difícil de sepultamento. Quantos de nós temos dito: Senhor, minhas forças se foram, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa situação. Jeremias diz: a minha esperança no Senhor também se foi. Queridos, não existe nada pior, não existe nada difícil para um homem quando ele perde a esperança. Porque quando o homem ele perde a esperança, ele não tem mais ânimo de viver.
Quando o homem ele perde a esperança, ele não tem mais objetivos de vida, ele não tem mais alegria, ele não tem mais prazer em viver. É aí que o caos se instala com toda a força e o seu poderio. E nos dias como esses, sombrios, de dor e de sofrimento, a nossa esperança precisa permanecer no Senhor, precisa estar no Senhor. Se nós terminássemos a nossa leitura aqui no verso 18, poderíamos dizer que estávamos diante de um profeta que recuou na sua caminhada, que perdeu a fé, que perdeu a esperança. Mas quando nós vamos adiante, vamos ver que o profeta, apesar de estar vivendo um dia difícil e de caos, de dor, e que suas forças, ele sente suas forças exauridas. Vemos esse profeta, ele renovando a sua esperança no Senhor. É aí que Jeremias, ele apela ao seu passado, é aí que ele ora a Deus, e é aí que ele diz: Senhor, lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, do absinto e do fel. Lembra-te, ó Deus, por tudo o que eu já passei, é muito sofrido, é isso que o profeta diz. Isso não pode ser esquecido. Jeremias, ele está contabilizando os seus sofrimentos, e talvez você esteja hoje contabilizando os seus sofrimentos, as suas perdas desde o início da pandemia. Talvez você tenha perdido muitas pessoas amadas, queridas, e você contabiliza esse sofrimento. Talvez você tenha perdido no seu lar, no contexto da sua família, 2 pessoas no mesmo dia, 3 pessoas no mesmo dia. Mas assim como Jeremias, fale com Deus, ore a Deus e diga a Deus: Senhor, olha para o meu passado, olha para a minha história, veja o quanto eu já sofri, e lembra-te de mim. Abra o teu coração para o Senhor. Não perca as esperanças de que um dia a sua oração será respondida pelo Senhor, ainda que não seja como você espera, como você aguarda, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O versículo 21, irmãos, é um dos versículos mais belos que nós temos na Bíblia. E aqui em Lamentações, quando o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse foi o texto que me veio à mente no momento que eu orava a Deus e dizia: Senhor, me dá uma palavra para poder dirigir ao meu povo, uma palavra para poder dirigir ao meu rebanho, que chora, que sofre, uma palavra também que alimente o meu coração, a minha alma que também chora a perda de uma pessoa amada, de uma pessoa querida. E a palavra foi exatamente essa: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a pergunta que me veio foi: o que eu preciso trazer à minha memória nesse momento de grande sofrimento, de perda significativa, de dor, de caos? E o texto traz a resposta: que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. É isso que eu preciso trazer constantemente à minha memória, é disso que eu preciso me lembrar, que as misericórdias do Senhor não têm fim, enquanto a sua ira, ela tem uma curta duração. As misericórdias do Senhor não têm fim. Verso 22 e 23, ele diz isso, Jeremias diz isso: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, apesar do caos, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, as misericórdias do Senhor não têm fim.
elas se renovam a cada manhã, são elas que nos sustentam nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Ainda que tudo aponte o contrário, ainda que o sofrimento seja grande, ainda que a dor ela seja insuportável, saiba que o amor de Deus, que a sua misericórdia, que a sua graça se renovam a cada manhã sobre minha vida e sobre sua vida. Mesmo quando a noite é longa, amanhã parece tardar, podemos confiar que um novo dia chegará. E não vai chegar porque merecemos, não vai chegar porque Deus olha para nós e vê virtudes ou atitudes legais. Chegará porque o amor de Deus é leal, a graça de Deus, a bondade de Deus não podem acabar. O que é que eu preciso trazer à minha memória nesse momento de grande sofrimento? Que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso com aqueles que nele esperam, com humildade e arrependimento. É isso que os versos do 24 ao 27, Jeremias diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. A minha porção de Jeremias é o Senhor. E este amor e esta misericórdia vão nos alcançar porque Deus é bom. O gesto dele para conosco, irmãos, não se baseia em nossas atitudes, por melhores que as nossas atitudes sejam. As nossas atitudes não ativam a graça de Deus, não ativam o amor de Deus, não ativam a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, porque esse é o seu caráter. Deus é fiel, porque esse é o seu caráter. Assim, diz o profeta, me apego ao eterno. Eu me agarro ao eterno. Eu me apego às promessas do eterno, porque Ele é fiel o tempo todo. E nós precisamos, assim como o profeta, saber que apesar de ser dias difíceis, precisamos nos apegar em Deus, nos assegurar em Deus, porque Ele é tudo que nos restou. E se Ele é tudo que nos restou, se a única coisa que nos restou é a fé, é a nossa confiança em Deus, é a certeza de que Deus vai agir no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, então é preciso sabermos que as promessas do Senhor se cumprirão em nossa vida. Então, se você passa por um tempo difícil, por um momento difícil, por um momento de amargura no coração, de dor em seu corpo, de conflito no lar, de luto, saiba que o amor, saiba que a misericórdia de Deus para com você não acabou, não cessou. Deus continua sendo misericordioso. Conversando com a nossa irmã Marcela, no dia de ontem foi o dia que eu tive, eu diria, mais condições para poder conversar, e mais estrutura emocional para poder conversar com ela. Uma das coisas que alegrou muito meu coração foi ver essa certeza no coração de Marcela, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Mesmo tendo levado o Aécio, ela entendia que tudo isso fazia parte da bondade e misericórdia do Senhor. Podemos chorar juntos, mas choramos pela certeza de saber que Deus cuida dos seus. Então saiba que a misericórdia de Deus é grande. Irmãos, orávamos, pedíamos a Deus, estávamos com grandes expectativas que o nosso querido pastor receberia alta, já havia todo esse planejamento, mas aprove o Senhor levá-lo para a glória e ele está na glória com o Senhor. Orávamos pela cura dele,
e pensávamos na cura física do corpo, mas Deus deu uma cura melhor do que aquela que imaginávamos, porque agora Ele está no lugar onde não há mais sofrimento, onde não há dor, onde as lágrimas cessaram, e agora só há gozo na plenitude da presença do Senhor. É isso que me conforta, é isso que me consola, porque agora aquele sorriso tão contagiante dele está nos céus com o Senhor. E a nossa saudade não é uma saudade eterna, porque em breve nós também nos ajuntaremos a Ele na glória com o Senhor. Iremos celebrar. Nosso amigo voltou para o lar, voltou para a pátria, voltou para casa, está com o Senhor. E assim como viveu a vida dele toda com sorriso, partiu também com um sorriso no rosto, por contemplar a presença do Senhor. A misericórdia do Senhor continua estendida para cada um de nós, sustentando cada um de nós, assim como vai sustentar também a vida de Luciano e todos os seus familiares. O que é que eu preciso trazer à minha memória nesse momento de grande perda e de grande sofrimento? Eu preciso me lembrar do que está escrito no Salmo 31, versículo 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Irmãos, como essa palavra é tão boa, é tão oportuna. Ser forte e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são fortes, são corajosos. Não devemos temer o caos, não devemos temer o vírus, não devemos temer o sofrimento que tudo isso tem trazido para cada um de nós. Precisamos lembrar daquilo que está escrito no Salmo 33, 20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Quando lemos o Salmo 42, 11, vemos o salmista orando ao Senhor, e na oração ele conversa, ele acaba criando um diálogo consigo mesmo. Ele diz: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, Ele é o meu Deus. Porque está tão perturbado, ó minha alma? Espera em Deus. Quando lemos a primeira epístola do apóstolo Pedro, temos a compreensão: pastor Aécio não pertencia a este mundo, Deus o levou. Eu não pertenço a este mundo, e um dia Ele vai me levar. Você não pertence a este mundo, um dia Ele vai te levar para habitar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sofrimento serve para nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo. Serve para que nos lembrar que não podemos criar raízes aqui, nem criar a nossa residência aqui, nem para nos apegarmos às coisas transitórias deste mundo. O sofrimento, na verdade, é um lembrete, irmãos, que devemos nos desmamar deste mundo, pois nós estamos em uma transição para a nossa pátria celestial. Caminhamos em direção à nossa pátria celestial. Alguns já chegaram, outros estão a caminho como eu e você. Mas nós caminhamos para a nossa pátria celestial. A nossa vida não pertence a esse mundo, então vamos nos desmamar deste mundo. A morte, irmãos, não é o fim. Ainda que ela gere dor no nosso coração, ainda que ela gere uma dor insuportável em nossa alma, a morte para nós que cremos em Cristo é o nosso retorno para a nossa casa celestial. Irmãos, na minha oração hoje, no meu momento devocional, eu dizia para Deus: Senhor,
me ajude a entender, a compreender a dimensão do teu poder. Me ajude a compreender aquilo que Paulo compreendeu, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, e disse aos crentes de Filipos: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu quero partir e estar com o Senhor, porque eu sei que é muito, infinitamente melhor do que estar aqui, mas se estar aqui vai resultar na conversão e salvação de muitas vidas, agora eu não sei o que quero. Mas Paulo, ele tinha uma compreensão da eternidade. Paulo vivia sua cidadania aqui, mas entendia que a sua cidadania era celestial. Ele vivia sua vida aqui, mas com seu coração na eternidade. Eu preciso aprender a viver a vida com meu coração para a eternidade. Preparar a minha vida para esse grande encontro com meu Rei, com meu Senhor, com meu Deus. Meu irmão, nós precisamos preparar a nossa vida para isso. Entender que a nossa vida não pertence a nós, ela não é nossa, ela é de Deus. Por isso, como crentes, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança no meio do caos e aprender a viver a vida com a nossa mente na eternidade e não neste mundo. Que Deus console o seu coração, conforte a sua alma, revigore as suas forças, fortaleça a sua fé. Que Deus complete aquilo que eu não fui capaz, através do seu Santo Espírito e da sua palavra, colocar essas verdades em seu coração. Que Deus fortaleça o seu coração.